temos destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o Brasil precisa ter o controle da Groenlândia por conta da segurança global. Então, para a gente entender um pouco dessas manifestações de Donald Trump, eu converso a partir de agora com um especialista em direito internacional, Daniel Toledo, a quem eu agradeço demais pela participação. Daniel sempre participa aqui dos programas da Jovem Pan para nos ajudar a entender um pouco dessa dinâmica que envolve Donald Trump e também o direito internacional. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Muito obrigado, Daniel. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Pois é, a gente escutou já, logo que tomou posse, né, nesse segundo mandato, Donald Trump fazendo essas manifestações a respeito da Groenlândia. Só que foram declarações em meio a outras, né? E eu percebi que muitas pessoas questionavam se deveriam ou não levá-las a sério, essas afirmações e questionamentos no início desse segundo mandato. Agora, nos últimos dias, ele retoma essas reflexões, afirmações, talvez até de forma mais contundente. Para começar, para a gente entender um pouco do que deseja Donald Trump, ele fala em segurança nacional, mas quais são os reais objetivos? Por que a Groenlândia é tão importante para Donald Trump? Bom, essa é uma excelente pergunta. Vamos primeiro colocar a teoria do Donald Trump, vamos explicar o que ele vem alegando, o que ele vem criando, qual é a oratória dele, depois a gente fala sobre o que a gente imagina que sejam realmente os principais e quais são os reais motivos para a Groenlândia. Primeiro, se nós voltarmos lá para trás na era da Guerra Fria, nós tínhamos lá pelo menos 12 bases, entre bases militares, exército, aeronáutica e marinha. Nós tínhamos essas 12 distribuídas na Groenlândia, porque nós tínhamos ali um ponto estratégico não só para interceptação de mísseis, mas também para eventual ofensiva dos Estados Unidos contra a União Soviética, a antiga União Soviética, né? Quando acabou a Guerra Fria, a maioria dessas bases, na verdade, restaram lá 2 bases apenas, uma que é a principal e uma outra que é adjacente, as demais foram simplesmente abandonadas, não foram nem utilizadas sequer pelos países da OTAN para colocarem ali outros equipamentos e outros militares para poderem cuidar daquela base. Então, hoje nós temos ali uma base militar, que é a principal, que é a da aeronáutica, onde nós temos ali os caças dos Estados Unidos, nós temos bases de mísseis, nós temos ali um ponto estratégico dos Estados Unidos na Groenlândia, que é, sim, sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante se você quiser fazer a defesa, não só do Ártico, como também como uma primeira barreira antimísseis, que foi inclusive o que o J.D. Vance falou ontem numa entrevista, onde ele disse, se houverem mísseis lançados do Ocidente, do Oriente para o Ocidente, né, do leste do mundo para o oeste do mundo, aqui seria um principal ponto de interceptação desses mísseis, ou pelo menos um ponto de principal verificação desses mísseis para que eles pudessem ser interceptados posteriormente por baterias antiaéreas dentro do próprio território americano. Essa é a argumentação, criar uma um ponto estratégico, uma base estratégica com vários pontos de interceptação de mísseis e efetivamente criar um ponto de defesa, um primeiro ponto de defesa para o território americano. Mas a gente tem que entender que a Groenlândia não pertence aos Estados Unidos e nós temos tratados internacionais que proíbem totalmente essa questão de invasão de territórios ou como nós estamos vendo no mundo acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia, simplesmente as pessoas invadem e se proclamam donos daquele determinado território, né? Então isso não é permitido por legislação internacional, inclusive tratados internacionais dos quais os Estados Unidos também são signatários. Então eles estão tentando pressionar para que haja aí algum tipo de negociação. Porém, nós precisamos lembrar que a rota do Ártico ela vem se tornando muito utilizada, principalmente pela China e pela Rússia, onde nós temos ali um corte de caminho quando nós queremos passar de um lado para o outro. Nós não precisamos passar nem pelo Canal do Panamá e nem pelo Círculo Antártico, né, que é muito mais complexo do que as pessoas imaginam ali. Então nós temos primeiro, essa questão da rota. Segundo, nós temos ali muitos terrenos inexplorados, cheios de petróleo e minerais, que eu acredito que é esse o principal ponto dos Estados Unidos. Nós temos muitas
suspeitas e muitos estudos que demonstram que no norte da Groenlândia nós temos muitos minerais que podem ser interessantes para os Estados Unidos. E minerais esses que, por coincidência, também alguns deles estão colocados ali, estão naturalmente ali nas terras da Ucrânia, onde a Rússia vem tentando invadir. Então nós entendemos que sim, há uma questão aí de defesa nacional, mas que seria totalmente desnecessária se os Estados Unidos permanecessem na OTAN, porque os Estados Unidos poderiam sim explorar a base que já existe lá e, obviamente, abrir novas bases ali com o apoio da OTAN. Mas também temos essa questão da rota e nós temos a questão dos minérios. Pois a expectativa é realidade, né? Discurso e talvez outros objetivos velados agora que não tenham sido divulgados. Mas me chamou a atenção porque Donald Trump fez uma declaração nesta semana e é importante também reforçar para a nossa audiência que o território da Groenlândia pertence à Dinamarca, mas a Groenlândia tem um governo autônomo. E aí Donald Trump disse o seguinte, que acredita que a Dinamarca e a União Europeia entendem a visão dele sobre essa necessidade de ter o território, pelo menos anexar ou ter controle sobre esse território. E aí ele emendou dizendo, bom, se eles não entenderam, aí eu vou precisar explicar. E aí, naturalmente, mil interpretações sobre o que ele quis dizer com isso. E aí eu lhe pergunto, quais são os caminhos possíveis e prováveis para Donald Trump? Você mencionou naturalmente os tratados, né? Vamos pensar em um caminho que não seja o da invasão. Há outros caminhos, outras possibilidades para Donald Trump alcançar esse objetivo? E claro, é preciso também olhar, uma vez que ele consiga avançar, mexer essas peças no tabuleiro, quais podem ser as consequências olhando para a Dinamarca e também para a União Europeia? Bom, primeiro a gente precisa lembrar do discurso de ontem do Vance, né, que foi ainda além disso. Ele fez um discurso ali onde ele falou para a população dizendo: a Dinamarca abandonou vocês, a Dinamarca não fez o que poderia ter feito pelo povo da Groenlândia e não investiu o que deveria ter investido no povo da Groenlândia. Então, aí a gente já percebe talvez uma intenção separatista, onde nós poderíamos ter a resposta para a sua primeira pergunta. Qual seria o principal ponto? Bom, o povo da Groenlândia quis se separar da Dinamarca, Estados Unidos entrou no meio do caminho, apaziguou a situação, fizeram um referendo e houve a separação e anexação do território. Esse pode ser um caminho pacífico para que a coisa aconteça sem que haja uma eventual invasão. Segundo, nós temos ali, bem do lado, né, os países da OTAN, onde os Estados Unidos ainda faz parte. Não acredito que haja uma invasão, não acredito que nem essa seja a intenção do Donald Trump. Mas acredito que a forma mais pacífica e mais tranquila de se negociar ali seria, sim, negociar uma maior participação dos países da OTAN. Sem dúvida nenhuma, nisso Donald Trump está correto. Muitos países da OTAN se encostaram nos últimos anos e fizeram literalmente corpo mole, no sentido dos Estados Unidos investirem a grande parte dos valores que foram direcionados à OTAN. Então, sim, eles precisam fazer um investimento maior, mas não no forceps que você consegue qualquer tipo de contrapartida. Então, uma negociação ali eu acho que pode resolver, e aí sim é possível colocar não só a base dos Estados Unidos, mas bases da OTAN para que sim se proteja não só os Estados Unidos, mas todos os países ali da Europa de uma eventual invasão ou eventual conflito. Pois é, Daniel, eu também pude acompanhar uma notícia em destaque de janeiro, pesquisa que foi realizada por um jornal que aponta que 85% da população da Groenlândia não quer a passagem do território para controle dos norte-americanos. Bem, é um recorte, a gente não sabe exatamente o quão representativo é esse levantamento, e aí eu acompanhei também que grupos se organizaram na Groenlândia e fizeram um boné MAGA, fazendo uma sátira daquela frase, aquele slogan de Donald Trump. Só que daí eles usavam o Make America Go Away, faça a América cair fora. Enfim, de que maneira a população se organizando, se utilizando das redes sociais, os veículos de comunicação, pode inclusive atravancar esse projeto de Donald Trump. Sabemos que trata-se de uma população pequena, né? Não sabemos exatamente qual é a força da população da Groenlândia, mas eles estão tentando fazer barulho, né? E isso pode ser uma pedra no sapato de Donald Trump. Sem dúvida nenhuma será.
E o que nós precisamos lembrar é que Groenlândia são vikings, né? Então nós temos ali uma cultura que ela já vem de um confronto, ela já vem historicamente ela já vem de um confronto. A minha terra é minha terra e ninguém toma a minha terra. E a história dos vikings é exatamente essa, né? Então eles lutam, né, para manter não só as suas tradições, mas também a sua terra, as suas propriedades, os seus costumes. Não acho que será algo muito inteligente invadir a Groenlândia, por isso que eu aposto muito na possibilidade das negociações. Mandar J.D. Vance para lá, neste momento, também não sei se foi o melhor negócio, porque eu não sei se você viu, houveram muitas vaias ali, a recepção não foi das melhores, porque as intenções, as pessoas ali entenderam que as intenções dele não eram as intenções de uma missão diplomática, e sim uma missão de analisar um território para uma eventual conquista. Então isso não é muito bem visto pela comunidade viking, né? E mesmo que não tenham, mas hoje os vikings, nós temos hoje as tradições que são muito respeitadas ali. Então eu acredito que não será por esse caminho, eu acredito que vamos ter sim, não só o pessoal da Groenlândia, mas também, obviamente, aqui os democratas nos Estados Unidos já tem, a gente já vê esses bonés, inclusive, aí circulando nas redes sociais, para as pessoas, quem quiser comprar isso daí para poder se colocar dentro dos Estados Unidos e fazer uma pressão ainda maior, mas nós temos que ficar atento que sim, a intenção ali na Groenlândia, eu percebo aqui de dentro dos Estados Unidos que a intenção é muito mais forte do que propriamente o Panamá. Toledo, sempre a postos para nos ajudar com os assuntos ligados à direito internacional e também aos Estados Unidos, já que mora lá há bastante tempo. Daniel, obrigado, viu? Um grande abraço a você, bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado a vocês, um excelente final de semana. Até.